Olá, meu nome é Ana Caroline Damasceno de Noronha Silva. Sou egressa do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba. Com orientação da professora Vera Lúcia Abdala, desenvolvemos o trabalho intitulado Produção de mudas de rúcula em bandeja sob influência de casca de arroz carbonizada no substrato, e hoje vou apresentá-lo. A hortaliça Eruca sativa, popularmente conhecida como rúcula, é pertencente à família Brassicaceae. É uma planta originária de áreas do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental e foi introduzida no Brasil por imigrantes italianos. Apresenta alta tolerância a temperaturas mais elevadas e a variações de temperaturas, e por isso é cultivada ao longo do ano em todas as áreas do Brasil. É uma planta anual que apresenta parte baixo e folhas verdes, vigorosas, um pouco espessas, alongadas e com sabor marcante. Suas folhas são muito apreciadas na forma de salada, pizza, sopa, molhos para massas e outros pratos. Além disso, a rúcula é rica em muitos nutrientes e dispõe de efeitos benéficos para a vida humana, como ações anti-inflamatórias e desintoxicantes. No país, as cultivares mais utilizadas são a folha larga e a cultivada. No geral, a produção de hortaliças necessita de cuidados e atenção com a etapa de formação das mudas, já que o sucesso da cultura está relacionado a mudas de alta qualidade. Essa qualidade pode ser caracterizada por meio de aspectos morfológicos e de vigor e sanidade, e está relacionada à escolha dos substratos utilizados e seus respectivos volumes. O produtor de hortaliças constantemente sente a necessidade de diminuir os custos de seu trabalho. Sendo assim, é interessante o produtor empregar resíduos agroindustriais disponíveis em sua região para compor os substratos, como a casca de arroz, visando diminuir o custo de produção, reduzir a utilização de produtos que agridem o meio ambiente e promover um destino para o resíduo. A casca de arroz carbonizada apresenta características gerais como ter grande potencial de drenagem e baixo de retenção de umidade, possuir nutrientes como cálcio e potássio, possuir espaço de aeração e porosidade ideais para substratos utilizados principalmente em locais com pequeno volume, como os tubetes das mudas. Assim, o intuito do estudo foi avaliar o uso da casca de arroz carbonizada como um substrato alternativo para o desenvolvimento das mudas de rúcula em bandejas, visto que, na região do Triângulo Mineiro, temos uma extensa produção de arroz que gera o resíduo da casca de arroz. A princípio, o experimento seria realizado na Casa de Vegetação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberaba. Porém, devido à suspensão das aulas presenciais, às dificuldades causadas pela pandemia e à falta de equipamentos e falta de irrigação por aspersão na Casa de Vegetação, o experimento foi realizado na residência da bolsista, localizada na mesma cidade do IFTM, ou seja, em Uberaba, Minas Gerais. Foram utilizadas 4 bandejas com 128 células. As sementes de rúcula são da variedade cultivada e foram obtidas através de fornecedores certificados, e sendo assim livres de qualquer patógeno ou praga, e foram acondicionadas em temperatura média de 25 graus. As bandejas de 128 células foram preenchidas, semeando a rúcula a 2 centímetros de profundidade. Foram aplicados 5 tratamentos. O primeiro foi o tratamento testemunha, composto apenas pelo substrato comercial. O segundo, composto por 75% de substrato comercial e 25% de casca de arroz carbonizada. O terceiro, composto por 50% de substrato comercial e 50% de casca de arroz carbonizada.
O quarto, composto por 25% de substrato comercial e 75% de casca de arroz carbonizada. E por fim, o quinto tratamento foi composto inteiramente por casca de arroz carbonizada. Primeiro, foi realizado um experimento teste, da mesma maneira que foi feito o experimento oficial. Esse experimento teste foi realizado com o objetivo de observação do desenvolvimento das mudas para verificar se os critérios que foram adotados para a condução do experimento estavam corretos e também se seria viável a condução na casa da bolsista. A partir dos resultados observados após 28 dias da semeadura, chegou-se à conclusão de que o planejamento estava adequado e que poderia iniciar a produção das mudas que seriam submetidas às análises científicas. As mudas produzidas nesse experimento teste foram doadas à Escola Estadual Paulo José Derenusson, na cidade de Uberaba, onde está sendo realizado um projeto de desenvolvimento de uma horta comunitária. Nas imagens, vemos as mudas nas bandejas e depois as mudas plantadas na escola. Em relação à produção das mudas do projeto oficial, as análises das mudas foram realizadas 28 dias após a semeadura, como no experimento teste. As análises verificaram a influência da casca de arroz carbonizada na produção das mudas de rúcula nos seguintes aspectos: porcentagem de germinação, comprimento da parte aérea, comprimento da raiz, número de folhas verdadeiras e análise dos aspectos econômicos. Após a coleta dos dados, as medidas foram submetidas à análise de variância e ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Para realizar essas análises, empregou-se o Programa de Análise Estatística e Planejamento de Experimentos, chamado CISVAR. Os resultados do teste de médias pela metodologia de Tukey a 5% apontaram que, quanto aos parâmetros comprimento da raiz e número de folhas, o tratamento com o uso de 25% de casca de arroz carbonizada em conjunto ao substrato comercial e o tratamento com o uso de 100% do substrato comercial são estatisticamente superiores, sendo que os dois não apresentam diferenças significativas entre si, como podemos observar nas tabelas 1 e 2, onde os símbolos A1 e A2 estão diferenciando os tratamentos. Já em relação aos parâmetros comprimento da parte aérea e porcentagem de germinação, os 5 tratamentos não apresentaram diferença estatisticamente significativa pelo teste de Tukey a 5%, como podemos ver nas tabelas 3 e 4. Visto isso, pode-se concluir, a partir da análise dessas tabelas, que podemos considerar o tratamento com o uso de 25% de casca de arroz carbonizada em conjunto ao substrato, e o tratamento com uso de 100% do substrato comercial superiores aos outros no geral. A partir dos dados apresentados, conclui-se que o emprego do resíduo casca de arroz mostrou-se uma alternativa viável para diminuir os custos da produção de mudas de rúcula, sendo que o emprego de 25% de casca de arroz carbonizada em conjunto ao substrato comercial mostrou-se a melhor opção para o desenvolvimento das plantas e diminuição de custos. Além disso, dada a importância do assunto, principalmente para os pequenos produtores de rúcula e outras hortaliças, faz-se necessário o desenvolvimento de mais estudos como esse na região. Estas são as referências empregadas para a realização do trabalho. Deixamos aqui o nosso agradecimento e eu e a professora Vera Abdala ficamos à disposição para responder qualquer dúvida em relação a esse trabalho. Muito obrigada!